Vou fazer um piquezinho aqui embaixo, tá? Para ajudar o bebê a passar, a nascer. Já ouviu falar essa frase, né? Já deve ter ouvido, alguém já deve ter comentado com você. O famoso piquezinho, na verdade, é a episiotomia. Sabe o que quer dizer episiotomia? Vamos falar sobre isso? Olá, eu sou a Cristopala, sou enfermeira obstetra e no vídeo de hoje quero trazer para vocês o conceito de episiotomia e as mais novas evidências científicas em relação a ele. A episiotomia é um termo que se dá a um procedimento, tá? O corte da episiotomia é uma intervenção cirúrgica. Então, com um bisturi ou uma tesoura, o médico vai fazer o corte da região perineal. Então, a desculpa, vamos dizer assim, a razão de se fazer uma epísio é para evitar uma laceração. Só que aí vamos parar para pensar, eu vou fazer um corte proposital para evitar uma laceração? Não é meio estranho isso? Sendo que muitas mulheres não vão ter laceração ou vão ter laceração mínima. Então, para vocês terem uma ideia, episiotomia, quando se faz essa incisão através do bisturi, ele vai pegar 3 camadas. Então, ele pega a mucosa, ele pega o músculo e pega a pele. Então, ele entra com uma certa profundidade. Enquanto que, numa laceração espontânea, às vezes pode ser uma laceração apenas da pele, da mucosa, né, que a gente fala assim, uma laceração de 1º, 2º grau. Né? A episiotomia já é considerada uma laceração de 2º grau, já partindo do princípio. Então, a funcionalidade do assoalho pélvico depois de uma episiotomia, ele não fica igual, tá? Ele fica um pouco inferior. Com isso, a gente pode ter uma ideia de que as alterações, as disfunções que ocorrem após esse procedimento e após o parto é devido à episiotomia. Então, incontinência urinária, a recuperação também desse períneo demora um pouco mais em relação a uma laceração espontânea, porque vocês imaginem, no momento que eu faço a incisão, através da episiotomia, ela pode ser mediana, ou ela pode ser mais central. Então, o corte ele é feito bem aquele espacinho entre a vagina e o ânus, tá? Então, no momento que se faz esse corte proposital, a direção das fibras é diferente do que quando se tem uma laceração de forma espontânea e natural. Então, as próprias fibras elas vão se recuperar mais naturalmente e mais rapidamente. Os riscos de uma episiotomia, risco de infecção, a questão da dor, né? Então a mulher ela sente mais desconforto, o tempo de cicatrização. Então tudo isso pode ter de efeitos colaterais por conta dessa incisão cirúrgica. Então assim, a episiotomia ela não previne lacerações, tá? Ela não preserva a musculatura do assoalho pélvico e ela não é melhor para fazer reparos ou cicatrizar. Então a epísio é uma laceração grande e aumenta as chances de perda de sangue no parto também. Por conta, né, abriu ali uma cicatriz, né, digamos assim. E epísio oferece maiores taxas de infecção e de má cicatrização. Então, falando um pouquinho em relação aos tipos de lacerações, tá? Nós classificamos em 4 tipos. Então, laceração de 1º grau, 2º grau, 3º grau e 4º grau. Então, a primeira é aquela, digamos, menos invasiva, né, onde a princípio vai ter uma laceração somente da pele, mucosa, onde não há sangramento. E a de 4º grau é a mais grave, então podendo chegar até o ânus. Então, vamos falar um pouco de números, tá, para vocês terem uma ideia. Então, a USP, ela realizou um estudo com 6.365 partos vaginais, onde 4.718 desses partos aconteceram sem intervenções de episiotomia. E quais foram os desfechos? Então, o períneo íntegro, ou períneo totalmente íntegro, onde não teve nenhum tipo de laceração, foi de 38,6%.
A laceração de primeiro grau foi de 44,5%, então realmente é o mais comum de acontecer. A laceração de primeiro grau, que é aquela mais superficial. Terceiro grau foi 0,1% e o quarto grau foi 0%. Ou seja, é realmente deixar o corpo trabalhar e deixar fluir esse momento, respeitar o período expulsivo, não apressar esse momento, deixar fluindo, respirando, deixar a cada contração fazer o seu trabalho da descida do bebê. Então, conforme essa pesquisa, conforme esse resultado, eu acho que não precisa nem falar para vocês que a epísio é totalmente desnecessária e as últimas evidências mostram que ela não tem nenhuma aplicação durante o trabalho de parto, então ela está não indicada, né? Ela não é indicada no acompanhamento do trabalho de parto. Fora que muitas vezes não é comunicado à mulher que é feita essa episiotomia, o que é considerado uma violência obstétrica, tá? Então muitas vezes as mulheres só ficam sabendo depois. Porque assim, o momento que se faz a episiotomia é bem no finalzinho, é no expulsivo, quando a cabecinha do bebê já começa a aparecer. Então, o profissional vai lá, aplica uma injeção de anestésico local e aí faz o tal do piquezinho, né, que é a incisão cirúrgica. Então, muitas vezes as mulheres só ficam sabendo depois. Ah, eu precisei fazer um cortezinho aqui para ajudar a passar. Então, uma coisa que eu acho importante para falar para vocês que os efeitos da bexiga caída ou incontinência urinária, como se comentava antes, alguma disfunção sexual, algum mal-estar depois do parto em relação, né, ao ato sexual, ao bem-estar, vamos dizer, da pelve, da vagina, isso não se dá devido ao parto em si, tá? Não é pelo parto normal. Mas, às vezes, dependendo dessas circunstâncias, da episiotomia, de uma episio exagerada, nossa, tem algumas situações assim que as mulheres referem que o corte chegou até o glúteo, pegou até a coxa, então situações absurdas. Claro que isso não é o mais comum, rotineiro, mas existem essas situações, tá? Então, o que seria interessante, né? Como você pode se preparar para esse momento do parto? Se possível, ser acompanhada por uma fisioterapeuta pélvica. Por quê? Porque ela vai fazer toda a avaliação da sua estrutura vaginal, principalmente aquelas mulheres que já tiveram a primeira experiência com o epísio. Então, a gente sabe que o tecido de cicatrização no local da incisão, ele não fica 100%. Para algumas mulheres tem um pouquinho de diferença para algumas mulheres vai ter diferença em relação às outras. Então, esse tecido, esse local, ele fica mais rígido, porque houve toda uma cicatrização, então a sutura ela é feita com fios, são fios absorvíveis, mas mesmo assim, dependendo de como foi feito esse procedimento, as fibras elas não ficam tão elásticas, né? Então tem essa pequena dificuldade nesse local e tem uma tendência a lacerar de novo no mesmo local, tá? Claro que não é uma regra, mas como é que a gente pode evitar isso? Então, fazendo exercícios, tá? Exercícios pélvicos, exercício do períneo, que depois eu vou mostrar para vocês, vou passar como se faz. Realmente trabalhar essa região. A fisioterapeuta pélvica, ela vai fazer esse acompanhamento. Geralmente esses exercícios do períneo, eles podem começar a ser feitos a partir das 34 semanas, tá? Então é um momento legal também para ter esse momento com você mesma, né? Para ter esse momento íntimo. Pode também sugerir com que o parceiro faça, né? Então pode fazer tanto individualmente quanto na presença do parceiro, que daí já é um momento de vocês ali, um momento descontraído, íntimo, como se fosse uma preliminar mesmo. Então você pode ter óleo de coco ou um lubrificante íntimo, tá? À base de água. Então o que você vai fazer? Você vai pegar esses 2 dedos e aí vai lubrificar bem a vagina, vai lubrificar os dedos
e vai fazer o movimento de massagem na parte inferior do períneo, tá? Bem naquela partezinha inferior, né, entre o ânus e a vagina, ali em fúrcula, e aí vai usar os 2 dedinhos e vai fazer massagem do meio para baixo, então sempre em direção ao ânus, imaginando, né? Tudo isso para fazer esse movimento de alívio, digamos assim, e para deixar esse local mais não tão rígido, tá? Mais fluido, para que ele não fique tão tenso, para que realmente esse local relaxe. Então, primeiro vai fazer suavemente, né, na região dos lábios internos, e aí conforme você vai trabalhando, o ideal assim é 1 minuto para cada exercício, tá? Então eu vou ficar 1 minuto ali estimulando essa região, sempre com o movimento para trás, né, em direção ao ânus, ali para baixo. E aí, conforme você vai se sentindo mais à vontade, mais segura, começa a aumentar um pouquinho esse diâmetro em relação à profundidade, né? E a intensidade também. Dá uma intensificada um pouquinho maior na pressão em relação a essa região. Pode pegar também, massagear essa área, então tudo com a intenção de relaxar a musculatura perineal. E aí, claro, com os exercícios de fisioterapia pélvica especificamente, eles já começam um pouquinho antes e aí, enfim, a profissional ela utiliza vários aparelhos que estimulam bem essa região. E aí, claro, para cada mulher vai ter uma avaliação específica da sua necessidade. Mas esse exercício do períneo, ele pode ser feito com todas as mulheres. Claro, também sempre lembrando em relação a avaliação médica, se você não tem nenhum problema assim característico, físico, não existe nenhuma contraindicação, pode fazer tranquilamente. Agora eu vou passar para vocês os cuidados, tá? Os cuidados do pós-parto, os cuidados com o seu períneo, após ou uma laceração natural ou talvez uma episiotomia. Então eu vou passar 3 dicas, tá? A primeira delas: faça uma higiene muito bem feita, tá? Do períneo. Então, independente se vai no banheiro fazer número 1, número 2, sempre vai lavar a região com água e sabão, tá? Lavar bem, sem medo de tocar, sem medo de machucar. Então, lave bem essa região, depois joga bastante água, de preferência uma água morna para gelada, né? Não tão quente. Nos primeiros 2 dias você pode usar gelo, tá? Então sempre gelado, pensando na vasoconstrição, tá? Ajudando nessa cicatrização. Pode fazer também absorventes com chás, né? Então você faz um chá com camomila, capim-limão, erva doce, faz um chazinho mais concentrado, joga no absorvente, congela ele aberto. E aí usa mais ou menos assim 3 vezes ao dia, vai deixar 15 minutinhos ou até ele ficar já, até perder o gelo, até ficar já mais morno, aí retira o absorvente. Mas tudo isso ajuda tanto na cicatrização quanto evitar a infecção, né, no local da incisão. Uma outra dica é fazer banho de assento com barbatimão, tá? Você vai fazer o mesmo processo. Faz ali, ferve uma água, coloca barbatimão, deixa ele um pouco em infusão e depois faz o banho de assento, tá? O barbatimão, ele tem um poder adstringente, tá? Então ele ajuda a evitar infecções, melhora a ardência e melhora o tônus da vagina. Então, espero que você tenha esclarecido as suas dúvidas em relação à episiotomia. Se você acha que faltou algo, alguma informação, pode fazer as suas perguntas aqui nos comentários. Se você gostou das dicas em relação aos cuidados do períneo, também comente, diga que foi bacana ou se já experimentou. Se você tiver também alguma dica nova que ainda a gente não conheça, faça o seu comentário aqui, manda uma mensagem que eu vou ficar bem feliz com a sua participação. Até logo!